colocar para gravar, mas agora eu já fiz o check-in. Então, eu vou continuar daqui mesmo. Bom, daqui em diante, quem vai falar agora para a gente é o Hinaldo. O Hinaldo vai trazer aí um pouco sobre oratória, né? Ele é professor de oratória e liderança. E eu vou deixar ele se apresentar melhor para que a gente possa começar o nosso encontro de hoje, da Academia da Criatividade aqui de JF. Você está pronto aí, Hinaldo? Senhoras e senhores, boa noite a todos. Boa noite. Quero fazer um convite a vocês. Boa noite. Convido vocês, todos que estão presentes, a imaginar um céu em uma noite escura, completamente vazio e sem estrelas. Imaginem também como que poderia ser a natureza, com todas as suas exuberantes diferentes formas, sem cor. Também gostaria que vocês imaginassem como que seria a vida do ser humano sem respostas, sem nenhuma forma de linguagem, sem conseguir expressar e falar dos seus sentimentos. Eu sou o professor Hinaldo Breguês, sou professor de filosofia, de oratória e de liderança. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha experiência no universo da oratória. Caso surja alguma pergunta, alguma dúvida ao longo dessa apresentação, eu peço a gentileza que vocês guardem para o final, onde eu vou separar um momento para que a gente possa bater um papo e que eu possa também atender alguma dúvida que vocês tenham tido. Bem, filósofo que é filósofo adora buscar a origem etimológica das palavras. Mas eu antes tenho que fazer isso do meu nome, porque se eu não faço isso, ninguém entende meu nome. Meu nome é Hinaldo. E Hinaldo significa não é Rinaldo, não é Reinaldo, não é Ronaldo, não é Edinaldo e nem Inodê. Já me chamaram até de Inodê. Não, não é Inodê. E o mais recente apelido, pseudônimo que eu ganhei foi Ideraldo. Achei maneiro, também diferente, exótico, mas também não é Ideraldo. É Hinaldo, escreve com H. Mamãe fez questão disso, então não vamos decepcioná-la. Mamãe, Dona Ilma, também com H, obviamente. Hinaldo. E como se não bastasse um nome diferente, eu tenho dois. Hinaldo Breguês. Para simplificar, eu falo professor Hinaldo, porque pelo menos todo mundo esquece do Hinaldo, mas as pessoas me chamam de professor e aí eu fico encantado porque eu adoro ser chamado de professor. Porque essa é a grande paixão que eu tenho na minha vida. Eu dedico e orgulhosamente eu falo isso, eu dedico a minha vida aos meus alunos. Bem, a oratória, a palavra oratória, ela tem uma semelhança linguística muito curiosa, muito interessante, com uma outra palavra, muito evidente, uma palavra pequenininha. Oratória está diretamente relacionada com orar, oração. Quando se fala de oração hoje, é comum a gente associar a uma conotação religiosa. Faz sentido? Faz. Mas ainda hoje, se você recebe uma folha e está escrito lá, avalie essa oração, significa o quê? Avalie essa frase, avalie esse enunciado. Por quê? Porque orar ou oração significa recitar algo. Recitar. Porém, de uma maneira muito específica, muito pontual. E aí isso traz todo o diferencial do universo da oratória. Oratória vem de orar. E orar é falar com sentimento, falar com o coração, revelar a verdade do ser através das palavras,
dos gestos, do olhar, ou até mesmo do silêncio. E aí eu pergunto a vocês, qual ser humano não necessita de expressar os seus sentimentos? Todo ser humano precisa de expressar os seus sentimentos. Precisa de compartilhar as suas experiências de natureza emocional, as suas experiências mais profundas. Certa vez, eu estava dando uma palestra em uma faculdade de medicina e, curiosamente, eu fui lá dar uma aula sobre patologia. Eu não sou terapeuta, não tenho nenhuma relação com o universo da área da saúde, além da minha esposa, que é psicóloga, essa talvez seja a minha maior relação. Mas eu fui em uma faculdade de medicina falar sobre patologia por quê? Bem, eu fui como filósofo e como profissional da comunicação. Porque, na verdade, qual tema que um filósofo ele não se interessa? O filósofo ele se interessa para dialogar e filosofar sobre todos os temas. E, curiosamente, o significado de patologia, se você for buscar na sua memória, ou for lembrar de alguém que talvez tenha dito isso para você, patologia, ainda hoje, é traduzido como estudo da doença. O interessante é que patologia, a palavra patologia, patologia, vem de paphos, e paphos, em grego, significa paixão. Patologia não é o estudo da doença. Patologia é o estudo da paixão. Porque Hipócrates, o pai da medicina no Ocidente, aquele que todos os estudantes de medicina ainda hoje, antes de formar, fazem o juramento a Hipócrates. Hipócrates dizia, filósofo e médico grego que viveu há vários séculos antes de Cristo, ele dizia que quem não ama, adoece. Porque a doença é falta de amor, a doença é falta de paphos. Mas aí vocês podem estar se perguntando, mas professor Rinaldo, o que isso tem a ver com a oratória? Rinaldo com H. Eu digo, mas meus queridos ouvintes, se você não coloca sentimento naquilo que você faz, se você não coloca sentimento naquilo que você fala, você está se destruindo, você está se matando, você está se sabotando de dentro para fora. E disso se trata a oratória. Oratória é essa arte, essa habilidade, essa técnica que tem como objetivo ensinar o ser humano a falar com sentimento. Porque todo ser humano necessita de colocar sentimento em tudo que faz. E quando nós não conseguimos fazer isso, quando alguma área da nossa vida, quando algum aspecto da nossa vida não recebe o nosso sentimento, isso morre, isso enfraquece. É óbvio que com o passar dos séculos, oratória foi ganhando diferentes interpretações e foi se transformando em enrolatória. A arte de engalobar as pessoas, se é que essa palavra existe, a arte de enrolar. Bem, eu gosto muito do sentido clássico da arte, que é a busca pela beleza. Eu não vejo beleza em enrolar as pessoas. Não entendo que isso traduz beleza. E por isso, isso também não é oratória. Se não tem sentimento, não é oratória. E outra, para você enrolar as pessoas, você não precisa de estudar muito para isso. Isso é uma habilidade que o ser humano já nasce com ela, vamos dizer assim. Ao decorrer da vida, a gente precisa de se educar para poder se afastar dessas habilidades nocivas e instintivas e começar a promover e começar
a desenvolver aquilo que realmente é próprio do ser humano. É próprio e exclusivo da natureza humana. Falar com sentimento é muito próprio do ser humano. E quando a gente deixa de fazer isso, a gente perde o nosso maior diferencial. A gente perde o melhor que nós temos. E aí eu pergunto, como que você quer se destacar? Como que você quer se destacar naquilo que você faz, sem aquilo que você tem de melhor? O elemento humano. Ou, uma outra pergunta, será que vale a pena se destacar sem o elemento humano? Por quê? O que faria você se destacar, sendo que o preço que você tem que pagar é trair a si mesmo, se afastar da sua própria natureza? Para mim isso não faz sentido. Cícero, que foi um grande filósofo, poeta, e muito famoso também no universo da oratória, da política, romano, viveu por volta do primeiro século antes de Cristo. Cícero, ele se destaca como um grande orador, ele se destaca como um grande comunicador, e é uma das inspirações que eu tenho no universo da oratória. E Cícero, ele diz que um bom orador ou um bom comunicador, ele necessita de aprender 4 segredos. Existem 4 segredos da oratória que vão te ajudar a se consolidar, a se desenvolver como um grande orador, um grande comunicador. São 4 virtudes que você pode desenvolver através do hábito. Como diria Aristóteles, a virtude é uma questão de hábito. Assim como o ser humano ele pode se habituar a fazer uma série de coisas ruins, nós também podemos nos habituar a fazer muitas coisas boas. E Cícero sugere 4 virtudes para que você se destaque e comece a desvendar esse mistério da oratória. A primeira virtude é a virtude do filósofo. Mas aí você pode se perguntar também, mas professor Inaldo, que raios é isso de virtude do filósofo? Nem sabia que filósofo tinha virtude. Pelo que se conta, a palavra filosofia surge há muito tempo atrás com Pitágoras. Pitágoras, que é um personagem que muitas pessoas têm ótimas lembranças e outros péssimas recordações, né? Normalmente, a galera de humanas não vibra muito com Pitágoras, não. A galera de exatas já tem um certo apreço pelo matemático, porque Pitágoras também ficou muito conhecido pela sua matemática, mas antes disso ele era um grande filósofo. E imagina você, naquela época, Pitágoras ele estudou durante 40 anos. Imagina você se preparar, fazer um curso superior, um curso que dura 40 anos, 4 décadas. Pitágoras fez isso. Ele viajou pelo mundo, foi ao Egito, foi à Índia, buscando os principais centros de conhecimento que existiam na época. Os principais centros de conhecimento. E depois de 40 anos, ele volta para o Ocidente, para a cidade de Crotona, e funda a sua escola de filosofia, que recebe um nome muito curioso: Museu. Abre parênteses. Por que museu? Porque uma escola de filosofia, há milhares de anos atrás, recebeu o nome de museu. Será que só tinha coisa velha lá dentro? O que é isso? Não. Isso é um engano que muitas pessoas cometem, de achar que museu é lugar de coisa velha. Eu moro em Juiz de Fora, e em Juiz de Fora tem um museu muito famoso, que é o Museu Mariano Procópio. No jardim do museu tem
duas estátuas de duas donzelas que ficam olhando para um belíssimo lago. O que essas donzelas estão fazendo no museu? Bem, porque na verdade lá é a casa delas. Na mitologia grega, a casa das musas é o museu. E por isso o museu, ele não é lugar de coisa velha. O museu é um local de inspiração. Na mitologia grega existiam 9 musas que tinham como papel inspirar o ser humano. Inspirar o ser humano a se tornar algo melhor. E para isso, as artes musaicas. A musa da poesia lírica, da poesia heróica, da dança, do teatro. Clio, a musa da história. E, obviamente, também a musa da oratória. Porque falar com sentimento, falar com o coração, exige um toque de uma musa. Exige que você esteja inspirado. Imagine o que deve ter sido a escola de Pitágoras. No mínimo, um local de inspiração. Porque a isso sempre se dedicaram as tradicionais escolas de filosofia. A inspirar o ser humano a se tornar alguém melhor. A se tornar melhor do que o seu passado. Por isso, a escola de Pitágoras se chamava museu. Porque lá era um local de inspiração. E pelo que se conta, em uma noite talvez parecida como esta, um dos discípulos de Pitágoras chega para ele e fala: mestre, mas o senhor é um grande sábio. E Pitágoras, ele adverte o seu discípulo e fala: olha, eu não sou um sábio. Eu não sou um sófos. Eu sou um filósofos. Eu não sou um sábio. Eu conheci sábios. Eu estudei com eles. Eu viajei pelo mundo e busquei os principais centros de conhecimento que existiam. Eu me formei com eles. Eu tenho um amor, uma admiração, uma amizade profunda para a tradição da sabedoria e para com todos os sábios. Mas eu não sou um sábio. E pelo que se conta dessa expressão, surge a palavra filosofia, de filósofos, filosofia, que significa um verbo, uma atitude. Ou seja, a atitude própria do ser humano de buscar saber motivado por um sentimento. Porque quando você busca saber motivado por uma mera curiosidade, não necessariamente isso é filosofia. Buscar saber motivado pela curiosidade, isso é algo que o seu cachorrinho faz. Você fazendo comida, preparando seu almoço na sua casa, seu cachorrinho sente o cheiro e vai querer buscar saber motivado pela curiosidade. E vai lá. Buscar saber motivado por um sentimento profundo, isso é próprio, isso foi o que recebeu o nome de filosofia. Ou seja, aplicado ao universo da oratória, pelo que Cícero nos ensina, filosofia é quando você busca saber. O ser humano, no século XXI, que para de buscar saber, ele para no tempo. Em um mundo em constantes transformações, em constantes mudanças, se você para de buscar saber, você fica para trás. Em um mundo em movimento, o simples fato de você, às vezes, ser lento, já é suficiente para você ficar para trás. Quem para de buscar saber no mercado hoje é atropelado pela concorrência. Quem não se atualiza perde grandes oportunidades. O ser humano que para de buscar saber, ele deixa de exercer essa primeira virtude do orador, segundo Cícero, que é a virtude do filósofo. Ele deixa de desenvolver uma faculdade fundamental do ser humano, que é ser impulsionado por um sentimento profundo. Segunda virtude do orador, segundo Cícero, a virtude do poeta. Queria eu ser um poeta.
Mas poeta eu não posso ser. Os poetas pensam em tudo e eu só penso em você. Estou ouvindo palmas, é isso? Palmas? É cafona, mas funciona. Aqui, ó. Você está ouvindo risadas. Funciona, viu, Felipe? Ó. Já tem 20 Gigi anos. que eu diga. 20 anos. Se quem quiser usar, se vocês quiserem, eu cedo a patente para vocês, não tem problema, tá? Os direitos autorais. Talvez você tenha que fazer uma leve adaptação, porque os tempos mudaram, né? Mas... Eu vi pessoas fazendo coraçãozinho também, não. O que eu quero dizer com isso? A segunda virtude do orador, segundo Cícero, a virtude do poeta, significa o quê? Beleza nas palavras. Coloque beleza, carinho, cuidado nas palavras. Cuidado com o que você fala. Atenção, atenção. Se o que você tem para dizer não é melhor do que o silêncio, então deixa o silêncio falar. Se o que você tem a dizer não é melhor do que o silêncio, então vamos ouvir a voz do silêncio. O som insonoro. O som do vazio, do nada. Porque é mais agradável aos ouvidos do que qualquer tipo de barulho, qualquer tipo de ruído. O poeta, ele busca beleza nas palavras. Eu tenho alunos que são poetas. Para um poeta, não serve qualquer tipo de palavra. É uma palavra específica, de um tamanho específico, com uma sonoridade específica, com um significado específico, e às vezes essa palavra não existe. E ele inventa a palavra. Ele cria a palavra para ela poder expressar de maneira adequada tudo aquilo que ele quer. Uma reflexão que eu faço com todos os meus alunos é: isso que você está dizendo, da forma como você está dizendo, isso está ajudando você a conquistar respeito e autoridade? Porque, como eu disse para vocês no início, eu também sou professor, além de professor de oratória, eu sou professor de liderança. Eu trabalho com os meus alunos em formações individuais, em formações em grupo, treinamentos em oratória e liderança. E um princípio de liderança que eu trabalho muito é: o poder se delega, mas a autoridade se conquista. E quando eu falo autoridade, eu quero dizer respeito. A autoridade é aquilo que vem de autor, de autoria, e é de autoria própria. Existe uma forma de respeito que vai depender exclusivamente de você. Se você não se dá esse respeito, não espere isso dos outros. O poder se delega, mas a autoridade se conquista. O que eu quero dizer com isso? Imagina que todos vocês foram convidados para serem gestores de uma grande empresa. Uma grande empresa. E agora vocês vão ganhar 3 vezes mais do que vocês ganham hoje. Chique, hein? Em Minas Gerais a gente fala assim: ó, o trem querendo. Tá querendo ficar bom. Tá querendo. Não tá bom ainda não, mas tá querendo. Ó, o trem querendo. Vocês vão ganhar 3 vezes mais e vão trabalhar 3 vezes menos. O trem tá querendo com vontade agora. Tá querendo muito. Aí, de repente, alguém levanta a mão e fala: mas, professor Hinaldo, eu não ganho nada. Bem, 3 vezes 0 é igual a 0. Então, não adianta. Imagina que você ganha alguma coisa. Imagina que você ganha alguma coisa, uma merreca e multiplica por 3. Tá? Todos vocês aqui foram convidados para gerar uma habilidade de assumir um departamento. E agora vocês se tornaram gestores de uma grande empresa. Ou seja, a empresa delegou a vocês um poder. Pergunta: quem garante que vocês vão ter autoridade para exercer a função que vocês acabaram de assumir? Quem garante? O poder se delega, mas a autoridade, o respeito se conquista. Atenção, você pode ser presidente da República,
Se você não tiver autoridade, você não consegue exercer sua função. O poder se delega, mas a autoridade se conquista. A autoridade vem de autor e é de autoria própria. Existem responsabilidades na sua vida que você não pode transferir, delegar para ninguém. Você não pode delegar, transferir a responsabilidade das escolhas da sua vida para ninguém. Isso é um princípio de liderança. E atenção, uma forma de se conquistar respeito e autoridade é através da oratória. Através da segunda virtude do orador, segundo Cícero. A virtude do poeta. Se você não é cuidadoso com o que você fala, se você é imprudente com o que você fala, se você não tem carinho com o que você fala está tirando a sua autoridade, está fazendo você perder a autoridade. Isso é um problema. Terceira virtude do orador, segundo Cícero, a virtude do ser humano moral. Ser humano moral. Essa história, gente, de faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, essa é história para boi dormir. Isso não cola. Isso não cola. Não existe. Nobreza obriga. Nobreza obriga. Assim como o poeta ele busca beleza nas palavras, o ser humano moral ele busca beleza na conduta, no comportamento. E aí eu lanço uma frase para vocês que não é para entender, não, é para ficar mastigando ao longo da semana. Tá? Ficar mastigando. Que a ética da sua alma se reflita na estética do seu corpo. Que a ética da sua alma, que os valores profundos que você guarda dentro de você se reflita na estética do seu comportamento, da sua conduta. Por quê? Muitas pessoas me procuram para treinamentos de oratória e ficam muito presas à voz. Muitas pessoas falam, mas professor Rinaldo, minha voz não é muito boa, minha voz não tem muita potência. E eu não fico muito preocupado com isso, por quê? Porque, na verdade, na oratória, uma das últimas coisas que surge é a voz. Se você restringe, limita a oratória, simplesmente a voz, você está me dizendo que uma pessoa muda, ela não se comunica. Isso não faz o menor sentido. Uma pessoa com deficiência de audição, que nasce com deficiência de audição e por isso não desenvolve a fala, ela também se comunica. A roupa que você veste me comunica algo, me diz algo. A maneira como você olha para as pessoas, isso me diz algo. E se você não olha para as pessoas, se você foge o olhar, isso também me diz algo, isso também comunica algo. A maneira como você se gesticula, a maneira como você se comporta, a maneira como você trata as pessoas, as palavras que você usa, tudo isso comunica. A oratória é um universo de possibilidades que ultrapassa a voz. Quer um exemplo? Charlie Chaplin se comunicava bem? Charlie Chaplin, ele é um gênio da sétima arte. Ele é um gênio do cinema. Charlie Chaplin, ele se comunicava extraordinariamente bem. Só que ele, na época, quando o cinema era mudo. O ser humano ele se comunica de maneira completa. Há uma grande tendência da gente achar que para se comunicar a gente tem que falar muito. E um grande segredo da oratória é que para você aprender a falar, antes você tem que aprender a ouvir. Isso é sério. E é algo que passa muito despercebido. Terceira virtude do orador, segundo Cícero, é a virtude do ser humano moral. O ser humano que ele se ocupa em colocar beleza na conduta, em ter cuidado com o que ele faz.
Cuidado com os ambientes que você frequenta. Cuidado com a maneira como você se comporta. Cuidado com o que você faz. Isso que você está fazendo, da forma como você está fazendo, nesse lugar onde você está fazendo, isso está te ajudando em quê? Isso está te ajudando a conquistar mais respeito e autoridade ou não? Se não, o que você está fazendo aí? Isso está te ajudando a desenvolver mais pathos? Isso está te ajudando a desenvolver mais paixão, sentimento ou não? Quarta virtude do orador, segundo Cícero, a virtude do ator. Essa é boa. Às vezes eu pergunto para os meus alunos, qual é a virtude do ator? Aí surge, de vez em quando surge uma assim, eu sei qual que é, porque o ator, ele consegue ser, como é que eu posso, ele, sabe, ele é fingido. Quando ele é fingido assim, eu falo, tá, mas essa não é uma forma que você elogia um ator, né? Nossa, mas como foi tão fingida a sua apresentação? Adorei sua apresentação, foi muito, muito bonito o seu cinismo, achei ótimo. Não, isso não é uma forma de você elogiar um ator, né, gente? Eu digo ao contrário, o ator, ele se comunica de forma completa. O ator, ele se comunica com o dedinho mindinho do pé esquerdo. E cá para nós, para que serve o dedinho mindinho? Isso é um mistério que a ciência ainda vai ter que responder algum dia. Há quem diga que o dedinho mindinho, a finalidade dele é se encaixar devidamente na quina do guarda-roupa, né? Nas manhãs frias de Juiz de Fora. Mas é óbvio que o dedinho mindinho tem um sentido, porque nada é por acaso, como diz o matemático e filósofo Poincaré. E o acaso não é mais que a medida da nossa ignorância. O dedinho mindinho, ele tem o seu sentido, a sua finalidade. Enigmática, sim, mas tem. Bem, o ator, ele se comunica de forma completa. Presta atenção que, às vezes, você é o seu pior concorrente. Às vezes, você vai apresentar um produto, você tem que apresentar um serviço, você tem que defender uma ideia e você mesmo desconfia da sua própria ideia, você sabota a sua apresentação, você fala uma coisa verbalmente, mas o seu corpo está pedindo socorro e está dizendo completamente outra. Exemplo, tem gente que vai fazer uma apresentação, imagina num treinamento de vendas, não sei qual é a área de vocês, e aí o pessoal fala, então pessoal, esse mês nós vamos bater todas as nossas metas, nós vamos bater nossas metas em 10%. 10%? Quando você movimenta para baixo, você não valoriza o que você fala. Não é 10%, é 10%. Às vezes você é traído por você mesmo. Você não utiliza uma expressão correta, uma ênfase correta, uma postura correta, um olhar correto. E como que você quer alcançar esse resultado? Se você está traindo a si mesmo. Muitas vezes, o que você está falando verbalmente está sendo contrariado por toda uma linguagem não verbal. Por isso que, sem dúvida, a virtude do ator ela é fundamental na oratória. Fundamental. O orador ele precisa, sim, de desenvolver uma série de ferramentas, desenvolver uma série de técnicas. São várias pequenas técnicas. São muitas pequenas técnicas. Mas como são pequenas, à medida que você vai acumulando todas essas pequenas técnicas, aí sim surge uma grande transformação, uma grande mudança. Ela vai ser construída por pequenos atos, pequenas atitudes, pequenos movimentos. O acúmulo de pequenos, mas não menos importantes, movimentos. E isso não é diferente na oratória. Isso se aplica na vida do ser humano, isso se aplica na oratória, na comunicação. Essas 4 virtudes do orador, segundo Cícero, são 4 qualidades que ajudam você
a aumentar o seu valor de mercado. Uma vez, isso já faz aproximadamente 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, eu tive um aluno que ele participou de um processo de seleção no mundo inteiro, jovens no mundo inteiro, para poder passar um final de semana com um velhinho nos Estados Unidos, num hotel lá nos Estados Unidos. Esse velhinho ele é muito famoso porque ele é o 3º homem mais rico do mundo há bastante tempo, Warren Buffett. E uma vez por ano, normalmente em janeiro, ele faz um processo de seleção com jovens do mundo inteiro para reunir lá no final de semana, num hotel, onde ele vai compartilhando suas experiências, seus projetos de vida, etc. E eu tive um aluno que participou desse processo de seleção e foi nesse evento. Quando ele voltou, quando eu conversava com ele, ele me disse uma frase que Warren Buffett ele insiste muito nessa ideia. Ele diz que um ser humano que se comunica bem, ele aumenta o seu valor de mercado em 50%. Uma pessoa que se comunica bem aumenta o seu valor de mercado em 50%. De repente você pode se perguntar, mas professor Hinaldo, qual foi o instituto de pesquisa que realizou esse trabalho e trouxe essa estatística? Eu não tenho a menor ideia. Não sei de onde que ele tirou esse número. O fato é que ele é um empresário e ele contrata pessoas. E para ele, isso é um critério de valor. Para ele, uma pessoa que se comunica bem vale mais. É economicamente mais valiosa nas suas empresas. E dá para entender isso. Por quê? Quem se comunica bem gera menos problema. Boa parte dos conflitos do ser humano estão diretamente relacionados com problemas na comunicação. Diretamente relacionados. Países entram em guerra por problemas de comunicação. E fazem as pazes com comunicação. Sai o diplomata do país X, se encontra com o diplomata do país Y, sentam diante de uma mesa, tomam um cafezinho, se fosse em Minas Gerais, um cafezinho, uma goiabada, um queijinho, e fala, e aí, meu irmão, como é que é o negócio? Como é que vai ser? Ah, esse território aqui é meu. Ah, não, esse território aqui eu não abro mão. Entra num acordo, ok, acabou a guerra. Se isso tivesse sido feito antes, poderia ter evitado muita tragédia. O ser humano, quando ele não se comunica bem, ele perde valor de mercado e fomenta uma série de conflitos desnecessários. Primeiro conflito que você gera quando você não se comunica bem é em você mesmo. Porque uma das finalidades da oratória, da comunicação, da linguagem, é estruturar o nosso pensamento. A linguagem estrutura o nosso pensamento. Eu recebo muitos alunos por indicação de profissionais da saúde, curiosamente. Médicos, psiquiatras, psicólogos, até fonoaudiólogos indicam seus pacientes para mim, para eu trabalhar com eles a comunicação, especificamente. E por que disso? Na medicina chinesa, problemas com a fala estão diretamente relacionados com o coração, curiosamente. Problemas com a fala têm uma relação direta com problemas de natureza emocional. Todo ser humano, qual ser humano não tem problemas emocionais, gente? Todo ser humano tem emoção. Se você tem emoção, você vai gerar algumas emoções e vai chegar um momento que o volume de emoções que você gerou, você não vai conseguir digerir, assimilar todas essas emoções. E aí começam a surgir algumas travas. Bem, desde a infância, nós vamos gerando experiências de natureza emocional, mas muitas dessas experiências nós não conseguimos assimilar.
vai gerando um acúmulo de pequenas travas, pequenas travas. E pode chegar um momento em que isso se transborda e afeta diretamente a sua comunicação. Ela vai afetando a sua comunicação de maneira discreta, porque isso vai formando a sua personalidade, isso vai interferindo na sua interação social. Você vai se tornando mais tímido, mais tímida, você vai desenvolvendo alguns medos, algumas fobias, você vai desenvolvendo alguns traumas, e isso tudo vai te aproximando de algumas coisas e te afastando de outras. E tudo o que você faz é comunicação. Porque a partir do momento que você existe, você comunica algo. A comunicação está diretamente relacionada com a existência, porque tudo vira linguagem. Tudo se torna linguagem. Curioso é que problemas com a fala estão, sim, diretamente relacionados com problemas emocionais. Mas quando eu coloco o meu aluno para trabalhar a fala, curiosamente, ele vai desbloqueando alguns problemas de natureza emocional. É muito interessante. Quando você começa a falar, quando você começa a expressar, é como se você desobstruísse algo que estava entalado, agarrado. E por isso a oratória, eu insisto na ideia de que ela é de fato um universo de possibilidades. E que ela traz benefícios em áreas que normalmente as pessoas nem imaginam, nem imaginam. Porque quando o ser humano, ele de fato consegue colocar sentimento naquilo que faz, naquilo que ele comunica, naquilo que ele executa, isso gera uma mudança dentro. Isso gera um impulso dentro. E em algum momento isso se transborda e passa fora. A oratória, para mim, é uma habilidade permanente do ser humano. Há quem diga que existem habilidades do passado, existem habilidades do presente e existem habilidades do futuro. Eu entendo que também existem habilidades que são permanentes, porque são próprias da natureza humana. E uma delas é a oratória. Há milhares de anos atrás, o ser humano ele tinha necessidade de expressar os seus sentimentos. Muito tempo se passou e o ser humano continua tendo necessidade de expressar os seus sentimentos. E enquanto o ser humano for humano, eu entendo que ele vai continuar com essa necessidade, porque isso é próprio da nossa natureza. Era um pouco disso que eu tinha para falar para vocês. Agora, caso vocês tenham alguma pergunta, alguma dúvida, a gente pode bater um papo e interagir um pouquinho sobre o universo da oratória. Fico à disposição. Ô, pessoal, obrigado, Inaldo. Achei maravilhoso. Eu não sei se vocês anotaram alguma pergunta aí. Aí quem anotou, quem quiser perguntar alguma coisa, me manda aqui no chat. Inaldo, eu anotei 2 perguntas aqui. Sim. Você falou, deixa eu achar aqui. Se eu não souber, eu vou falar que é mentira, que eu não falei não. Constantemente você comentou que a questão do sentimento ligado ao que a gente fala, né? A forma da gente se expressar. Sim. Isso seria também uma espécie de entusiasmo? O que seria o entusiasmo nesse sentido? Você tocou no meu ponto fraco. Entusiasmo é uma ideia muito, muito importante para mim. Não é meu ponto fraco, é meu ponto forte. Né?
Etimologicamente, entusiasmo vem de enteos, que significa Deus dentro. Entusiasmo, uma pessoa entusiasmada é uma pessoa que sente uma força grandiosa dentro de si, uma força divina dentro de si, um poder dentro de si. Isso é entusiasmo. E entusiasmo está diretamente relacionado com sentido. Eu trabalho com uma ideia, eu tenho muitos alunos que são empresários, são profissionais liberais, autônomos, eu trabalho, eu insisto muito com uma ideia, com todos eles, que é relacionada ao sucesso. Eu entendo que não há sucesso em uma vida sem sentido. Isso é muito forte, porque em um mundo, em uma sociedade muito comercialmente, muito competitiva em que a gente vive, de muitas mudanças e transformações, de muita instabilidade, onde você tem que... Antigamente você falava português e estava ótimo, e aí depois, agora você tinha que saber português e inglês, agora é português, inglês, espanhol, francês, e ter graduação, mestrado, pós-graduação, MBA em Massachusetts, e, o mundo está ficando muito chato. Nossa Senhora, está ficando muito chato. As coisas estão muito, muito, muito aceleradas, muito competitivas. Então, há uma tendência da gente passar a maior parte do nosso dia fazendo algo que não é prioridade, que é secundário. E isso é criminoso. Você gastar a maior parte do seu tempo fazendo algo que não é prioridade para você, que é secundário, isso é triste, né? Isso é uma pena. Dedicar a maior parte do seu dia a questões de sobrevivência. Então, quando é que nós vamos começar a viver de verdade? Quando é que nós vamos começar a falar de coisas profundas, genuínas, autênticas, etc. Por isso que não há sucesso em uma vida sem sentido. Eu tenho muitos alunos que são ricos e são infelizes. Ferrados. E assim, eu não defendo o voto de pobreza. Aliás, eu defendo a ideia de que o ser humano ele pode ser rico em todos os seus aspectos. Em todos os aspectos. Quando é em um aspecto só, isso tende a ter efeitos colaterais. Fica desequilibrado. Quando fica desproporcional, surge problema. Então, é importante que a gente seja rico em vários aspectos. A gente tenha uma condição de sobrevivência que nos dê dignidade, a gente consiga ter um trabalho, a gente consiga ter acesso a uma boa educação, que a gente consiga construir aquilo que é importante para você, e por aí vai. Mas ainda assim, se você tem uma excelente família, tem um excelente trabalho, um excelente cargo, tem uma poupança extraordinária, tem casa em Cabo Frio, porque todo Juiz de Fora tem casa em Cabo Frio. E se você for em Cabo Frio, vocês vão encontrar com o Juiz de Fora lá. Se você tem tudo isso, mas a sua vida não faz sentido, então você não consegue usufruir de nada disso. Falta de entusiasmo é falta de sentido. Não há felicidade, não há sucesso em uma vida sem sentido. É muito comum as pessoas buscarem sucesso no trabalho e, ao meu ver, isso é o erro do século XXI. Porque o ser humano não é o seu trabalho. Você não é o seu trabalho. O trabalho, ele não pode ser uma finalidade, ele tem que ser um meio. E quando você faz coisas, quando você consegue ver sentido nas coisas que você faz, na vida que você vive, aí você tem entusiasmo. O entusiasmo está diretamente relacionado com sentido. Sentido. Quando perde o sentido, perde o entusiasmo. Se você perde o entusiasmo, você perde energia. E óbvio que perde sentimento. Não tem sentimento. Fica frio, fica xoxo, fica sem graça.
Chuchu, entendeu? Chuchu. Desculpa, mas foi o exemplo que ocorreu agora. Tá? Desculpa se eu ofendi aí os fãs do Chuchu. Oi, Naldo. A Letícia está perguntando: quais atividades podemos fazer para treinar a fala e desbloquear alguns problemas emocionais? Legal. Utilize a tecnologia a seu favor. Por exemplo, para as pessoas mais próximas, comece a enviar áudio do WhatsApp ao invés de texto. Comece com as pessoas mais próximas, que o risco é menor. Tá entendendo? Aí você vai administrando isso aí. Por quê? Porque a oralidade é fundamental. Se eu tenho alunos que têm muita dificuldade de fazer isso, então o que eu indico? Comece falando sozinho. Tranca a porta do quarto, fecha a janela para não parecer estranho, tá? Mas cultive o hábito de falar em voz alta. Falar em voz alta. Porque muitas pessoas têm problemas com a fala porque, às vezes, não gostam ou não estão nem acostumadas a ouvir a própria voz. Então, comece a falar, fale em voz alta. Fale no chuveiro, converse com você mesmo. Converse com você em um local devidamente seguro para evitar constrangimentos, né? Mas isso é algo aparentemente simples, mas que funciona muito. E eu falo assim, te garanto que funciona muito por quê? Porque eu trabalho isso com vários alunos. Eu já tive alunos, eu tenho um caso muito, muito famoso, que está no meu Instagram, inclusive, fica à vontade para vocês me acompanharem lá, @InaldoBreguês. Não preciso falar como que se escreve, né? Bem, Breguês eu preciso que o Breguês... B-R-E-G-U-E-Z, Inaldo Breguês. Todo dia, no meu Instagram, eu abro uma janelinha de caixinha de perguntas como uma consultoria gratuita e vou respondendo perguntas de quem coloca lá sobre o universo da oratória e da liderança. Tem dia que o negócio está inspirado, que tem pergunta boa, tem dia que o negócio é só bobagem, aí o negócio vai sendo mais qualificado. Fica um convite para vocês irem lá também, colocarem perguntas, interagirem, tem vários vídeos. Um dos vídeos que eu tenho lá é do Abner, é um querido aluno que eu fiz um trabalho com ele muito especial. O Abner é um homem de 37 anos de idade que ele simplesmente não falava. Ele era incapaz de entrar dirigir a palavra para ninguém, ele não falava. Para ele se inscrever no meu treinamento, ele teve que vir acompanhado da mãe dele. Isso, um homem de 37 anos. Às vezes a gente não tem noção das dificuldades que as pessoas têm para se comunicar. Isso mexe com coisas muito íntimas. Hoje, o problema do Abner é o quê? Calar a boca. Não para de falar. Ele fala demais. Levou o primeiro fora dele, o ano passado, estava super feliz e tal. Ficou feliz de ter levado um fora, porque ele convidou uma mocinha para tomar um café com ele no shopping e tal. Olha que interessante. Por quê? Porque ele tem, no vídeo, eu fiz uma entrevista com ele, ele fala, eu tenho um aluno que fala assim, quando eu estou muito triste, eu assisto o vídeo do Abner. Olha que doideira. Para poder ganhar força. Porque ele fala alguma coisa do tipo, eu falo, e aí, Abner, como é que você se sentia antes? Ele, um lixo. Tem noção? O ser humano se sentia um lixo? Nenhum ser humano é um lixo. Nenhum ser humano. O ser humano é um mistério. É um mistério. O ser humano não é um balde. O ser humano não é uma lixeira onde você deve tacar coisas. E, aliás, esse não é o sentido da educação e do método que eu utilizo na oratória e na liderança. Para mim, educação é eduzir, não é colocar coisas, é extrair coisas. Extrair. Educação vem de edutir, que é eduzir, extrair do ser humano o que ele tem de melhor. Todo ser humano tem elementos muito sagrados e especiais.
Só que, se isso não é cultivado da maneira correta, isso fica travado. É uma semente que não germina. E uma das coisas que trava e que impede esse germinar é falta de sentido. Falta de sentido. Normalmente, uma manifestação dessa trava é a comunicação. Por isso que quando eu coloco os meus alunos para falar, muitos aspectos vão se destravando, vão soltando. Tudo bem, Letícia? Faz sentido ou eu estou doidão? Ou as duas coisas? Às vezes é as duas. Hinaldo, Oi. nós temos aqui mais 4 perguntas. Sim. O Márcio fez 2 perguntas. A primeira delas é o seguinte: gostaria que o professor Hinaldo com H contextualizasse a terceira virtude, o ser humano moral, versus o ser conservador. E aí depois, mais embaixo, ele colocou o seguinte: quando o orador deve usar a síntese e quando deve ser prolixo? Tá. Não prestei atenção, não. Então, eu vou pedir para repetir. Primeira pergunta, como é que é? Fazer uma relação da terceira virtude do discípulo, do orador, do filósofo. Do ser humano moral, terceira virtude, com o ser conservador. Tá. Platão, ele trabalhava uma ideia que é muito, muito útil. Antes de a gente falar sobre qualquer coisa, é importante que a gente defina os fundamentos. Porque senão a gente utiliza as mesmas palavras para falar fala de coisas distintas. Etimologicamente, a palavra moral, ela vem do latim mores, que é a mesma coisa que ética, ethos. A diferença é que moral vem de Roma e ética vem da Grécia. Ética e moral, hoje em dia, tem um significado diferente para nós, mas elas são irmãs gêmeas de nascimento. É porque ética é uma palavra que surge em uma cultura e moral é uma palavra que surge em uma cultura muito diferente. Né? Ambas significam costumes. Costumes. Ética e moral significam costumes. Tanto na Grécia quanto em Roma, a filosofia fazia parte dos costumes. Filosofia é um amor ao saber. Quando você tem o amor ao saber, quando você tem como parte do seu costume cultivar um sentimento profundo como amor, isso modifica a sua vida. Isso modifica os seus hábitos. Entende? Então, não é ser conservador. Porque nem tudo deve ser conservado. Nem tudo que é velho é bom e nem tudo que é novo é ruim. Certo? Então, o que deve ser preservado e o que deve ser conservado? Aquilo que genuinamente te faz bem. A questão é que, na filosofia antiga, o que te faz bem nem sempre é aquilo que te dá prazer. Nem sempre aquilo que é gostosinho faz bem. Exemplo. Às vezes, você está dodói, você está doente. Mentira, tá, gente? Imagina alguém que você conhece que está doente. Não imagina você, não. Alguém que você conhece que está dodói, está doente. Aí vai no médico. Aí chega no médico, tem que tomar uma injeção. Aí a pessoa fala assim, eu não quero injeção não, porque eu tenho medo de agulha. Mas a única forma de curar essa pessoa é com a injeção. Bem, ela não gosta de agulha. Mas ela precisa de tomar a injeção. Foi um exemplo que ocorreu agora, tá, gente? Então, às vezes, o remédio é amargo. Nem tudo aquilo que você gostaria de fazer necessariamente deve ser feito. Nem tudo aquilo que você gostaria de fazer necessariamente é bom. É muito comum, hoje se fala muito de meta, propósito, essa coisa arada toda aí. O que é interessante, mas não é suficiente. Não é suficiente para o ser humano ter meta.
Já sei o que eu quero para minha vida, definir aqui, pau na máquina, fui. Pum. Não basta definir uma meta, há que validar essa meta. Porque o ser humano insiste a que aprender a gostar daquilo que te faz bem. Porque a gente insiste em gostar de muitas coisas que fazem mal. Tudo bem? E tem a segunda pergunta aí que eu não lembro nada dela. Quando o orador deve usar a síntese e quando deve ser prolixo. Entendi. Prolixo, no geral, não é interessante. Depende de quanto tempo você tem. Por exemplo, às vezes eu vou treinar com alguns alunos e eu treino com eles apresentações de 20 segundos. Como que você pode fazer para você se apresentar de forma criativa, de forma encantadora, inteligente, ousada em 20 segundos? Porque às vezes você só tem 20 segundos. Imagina que você quer vender uma ideia para um grande empresário, uma grande empresária. E, bem, essa pessoa deve ser muito ocupada. Aí você vai se encontrar com ela no corredor. Você tem 20 segundos para você conquistar 5 minutos. Tá entendendo? 20 segundos muito bem executados, que é subir no elevador com a pessoa, né? Uma boa apresentação de 20 segundos, a pessoa fala assim, uai, interessante. E aí ela te dá mais 5 minutos. Opa, agora você tem mais tempo para poder se aprofundar na ideia. E se você se apresenta bem nos 5 minutos, você ganha mais meia hora. Então, depende muito do tempo que você tem. Por exemplo, eu já treinei alunos para poder vender por telefone. Apresentar um produto, um serviço por telefone. Tem gente que tem tempo. Às vezes alguém te liga e você não está com tempo. Então você tem que ter a mesma apresentação, você tem que ter ela no formato curto, no formato longo. Depende muito da situação, da oportunidade que aparece para você. Por exemplo, eu poderia continuar falando aqui de oratória horas. Eu quis ser mais objetivo e terminar antes. Para quê? Para poder conversar com vocês, para poder abrir mais, né? Para poder bater um papo. Porque isso também fica interessante, tem mais interação. Agora, às vezes, tem ocasiões em que você tem mais tempo, em outras ocasiões, não. Beleza? Maravilhoso. Próxima pergunta. Se eu falar o nome errado, me corrige, tá? Pode me corrigir. Aila. Me corrige se eu estiver errado. Aila. Quando se quer fazer uma fala de reflexão, tem alguma virtude que deve ser mais utilizada? Pô, legal essa pergunta. É interessante que, às vezes, você pode identificar que você tem mais inclinação para algumas perguntas. Mais inclinação para algumas virtudes, né? Vamos supor que você fala assim, não, eu tenho naturalmente uma habilidade maior na virtude do ator, na virtude do poeta. Então, continue cultivando essas virtudes que você tem, mas preserve, ou seja, comece a cultivar essas virtudes que faltam. Para você, tem uma virtude que ela fecha todas as outras, que é a virtude do filósofo. A virtude do filósofo, ela é como se fosse um laço que reúne, abraça todas as virtudes. Porque se você acha que sabe, se você entende que você já alcançou um patamar e que você não precisa aprender mais nada, que você está mandando bem pra caramba e arrasa e não tem defeitos e é isso aí, isso te priva de ter contato com novos aprendizados. Então isso vai defasando as suas outras virtudes também. Por exemplo, é muito comum você ver grandes personalidades públicas, atrizes, atores, jornalistas, políticos, que precisam urgentemente passar por uma reciclagem de oratória.
Assim como você também pode ver grandes personalidades, pessoas conhecidas e tal, que mandam muito bem. Que conseguem mandar muito bem. O que faz pessoas muito experientes tropeçarem e caírem? Excesso de confiança. Eu já tive muitos alunos que trabalham com segurança do trabalho. Aquele departamento na empresa que cuida da segurança do trabalho. E é unânime assim. Todos eles falavam comigo, quando que acontece o acidente na empresa? Quando o colaborador ele se sente muito confiante. Aí ele fica negligente. Aí ele se acidenta. Então, por mais que você seja muito experiente, por mais que você tenha um histórico muito grande, esse excesso de confiança ele pode fazer você cair também. Então, uma virtude muito importante para poder abrir caminho para as outras é a virtude do filósofo, que é nunca parar de buscar saber. Mas buscar saber de forma genuína. Tem gente que pergunta por quê de forma genuína. Tem gente que pergunta por quê de pirraça, de enjoança. Com certeza vocês já viram isso, né? Na criança, há um interesse genuíno em saber. Ela quer saber. No adulto, às vezes, ele perde esse interesse e aí ele utiliza o porquê para denegrir alguém, para machucar alguém, para poder desvalorizar alguém. Aí, esse porquê, ele não é a virtude do filósofo. Tudo bem? Aila. Boa, Aila. Agora a pergunta da Natália. O que deve ser feito para evitar a autossabotagem? Não tenho ideia. Vou ter que pensar. Essa me interessa também. Essa me interessa também. Estou na luta. Eu respondo dessa forma. Autossabotagem. Se conhecer ajuda. Se conhecer ajuda. Assim. Normalmente, por trás dessas coisas, o medo ele se faz muito presente aí, né? Nessa autossabotagem. E o medo tem que enfrentar, não tem outro remédio. Tem que enfrentar. Tem um mito que eu gosto muito que fala do medo. Se tiver tempo, eu posso contar um mito. Eu adoro contar histórias. É o mito da Medusa. Já ouviram? O mito da Medusa? Sim, as pessoas lembram da Medusa como um monstro, mas nem sempre ela foi um monstro. A Medusa era uma mulher belíssima, belíssima, cabelos loiros, encaracolados, os olhos azuis da cor do céu. Mas, no auge da sua arrogância, a Medusa, ela pronuncia em voz alta ser a mais bela de todas as mulheres. Insatisfeita com isso, ela grita com todas as suas forças ser a mais bela, inclusive do que todas as deusas. E aí, quando você mexe com as deusas, meu querido, na mitologia grega, o bicho pega. A deusa Atena, que representa a ideia da justiça e da equidade, porque na mitologia grega, os deuses, eles representam ideias, as principais ideias para se educar um ser humano, para se educar e formar uma civilização. A deusa Atena, que representa a ideia da justiça fundamental na vida do ser humano, ela vai em direção a Medusa e diz: Medusa, você que utiliza seus longos cabelos para seduzir todos que passam ao seu redor, a partir de agora os seus cabelos serão transformados em terríveis serpentes. E aqueles que se aproximarem de você serão envenenados. Porque é isso que você faz. Medusa, você que utiliza
o seu lânguido olhar como um gélido clarão, a partir de agora, todos que olharem diretamente nos seus olhos serão transformados em pedra. Porque é assim que você utiliza o seu olhar, para seduzir e hipnotizar, fazendo com que todos cumpram com seus caprichos. Medusa, a justiça, eu não te transformei em um monstro. Eu te transformei naquilo que você já era. Porque a beleza, Medusa, ela nunca deve ser utilizada para seduzir e aprisionar as pessoas. A beleza só deve ser utilizada para libertar. E assim, a Medusa foge. Mas a deusa Atena, ela busca um herói. Perseu, para poder caçar a Medusa. E com muito esforço, ele consegue encontrar o covil das Górgonas. Medusa e as suas duas irmãs. Ele encontra a Medusa, mas fica num dilema. Como que ele iria fazer para poder matar a Medusa? Ele não poderia se aproximar dela, porque os seus cabelos em forma de serpente iriam envenená-lo. Ele não poderia olhar para ela, porque senão ele seria petrificado. O que ele iria fazer? A Medusa, na Grécia, ela também era utilizada para representar o medo. Porque o medo, ele petrifica, ele paralisa. Não se olha diretamente nos olhos do medo. Não se relaciona com o seu medo com desdém, de forma orgulhosa. Você lida com o seu medo de forma cautelosa, cuidadosa. Se você enfrenta o medo de maneira imprudente, descuidada, você é petrificado, você é destruído por ele, traído pelo seu próprio medo. Mas o medo é importante porque ele faz você ficar atento, ele faz você ficar em alerta, em estado de alerta. E isso acontece com Perseu. Ele fica em estado de alerta. E como ele vai polindo a sua espada e o seu escudo, e aí ele tem uma ideia. Eu vou me aproximar da Medusa, ou seja, eu vou me aproximar do medo, através do reflexo do escudo. Ele começa a polir o escudo e decide se aproximar sorrateiramente da Medusa, olhando a Medusa através do reflexo do escudo. E em um golpe certeiro, ele arranca a cabeça dela. Só que, mesmo a cabeça separada do corpo, ela continua com o olhar petrificante. Ou seja, o medo, ele nunca morre. É um erro o ser humano querer matar o medo. Porque o medo não morre. O medo não é ruim. É importante que você aprenda a lidar com o medo. É importante que você aprenda a respeitar o medo. Se você fica passeando de bobeira na frente da Medusa, meu amigo, tá de brincadeira comigo? Você vai virar um prato feito. Não se brinca. Você não quer cair no precipício? Então não fica rodeando em volta, né? Tenha prudência. Não fica brincando na frente do medo. Não fica brincando na frente da Medusa. Na frente do medo, você lida com ele de forma objetiva, de forma inteligente. E isso é o que Perseu faz. Observação. Como que Perseu enfrenta o medo? Através do reflexo do escudo. Porque isso é o que o ser humano tem. Os animais não possuem essa faculdade. É através do reflexo. É através da reflexão que você consegue enfrentar o medo. É assim que você consegue enfrentar a Medusa, aprender a lidar com a Medusa, construindo uma estratégia, construindo um estratagema. Isso funciona. Por isso, é isso que a gente tem que fazer. Estou chocado. Por quê? Com essa história, como que isso deu uma reviravolta. A gente estava esperando uma coisa e, de repente, tô
Estou extasiado. Eu espero que seja bom. É bom, é bom, é bom. O Marcos perguntou assim, Naldo. O Naldo comentou sobre a virtude 2, a do poeta, de colocar beleza nas palavras e ter cuidado com o que se fala. Me lembrou muito a comunicação não violenta citada pelo Murilo no RC. Poderia explicar sobre o que é essa comunicação não violenta e como aplicar? Legal. O princípio, a ideia, o princípio da comunicação não violenta, ele é muito antigo. Ele é muito, muito, muito antigo. E está diretamente relacionado com a oratória. Porque quando eu falo de gerar sentimento, eu diferencio sentimento de emoção. Uma coisa é diferente da outra. Existem emoções básicas que se relacionam com todo ser humano. Por exemplo, medo, ansiedade, timidez, tristeza. São emoções que nós experimentamos, mas não são necessariamente saudáveis. Todos experimentamos, mas se a gente fica muito tempo com elas, isso gera um problema. Uma coisa é acontecer algo e isso te entristecer, como um momento. Outra coisa é, depois do almoço, você continua triste, aí você vai dormir, você continua triste, e no outro dia você acorda triste, isso é um problema. Aí isso começa a ficar patológico. Então, o sentimento é algo diferente. Eu considero que é algo mais profundo, mais luminoso. E por isso, isso tem a ver com a ideia da não violência. Esse trabalho da CNV, Comunicação Não Violenta, ele ficou muito conhecido através de um trabalho de um psicólogo social chamado Marshall Rosenberg, que é, diga-se de passagem, os últimos grandes best-sellers, muitos são de psicólogos. Se você quer saber, a profissão do futuro é psicologia, porque está todo mundo ficando doido e está todo mundo precisando de ajuda. E ele resgata uma ideia que é muito antiga. Um dos fundamentos da CNV é a empatia, que é se colocar no lugar do outro, que é você deixar de ser egocêntrico, deixar de ver o mundo a partir do seu umbigo. Então, você começar a entender, a se colocar no lugar do outro. Qual é o benefício disso? Você para de criticar, curiosamente. Eu defendo a ideia de que quem critica não compreende. A crítica, ela tende a ser resultado de uma falta de compreensão. Normalmente, quem critica não entendeu. Por quê? Porque tudo tem uma explicação. Não quer dizer que tem uma justificativa, mas tem uma explicação. Todo ato de violência, todo ato de agressão, ao meu ver, inclusive eu estava conversando isso com uma delegada há pouco tempo. Todo ato de violência, todo ato de agressão, ao meu ver, é um grito de socorro de alguém que não teve a educação suficiente para pedir ajuda de uma forma refinada, de uma forma decente. E aí, chutou o pau da barraca. Mas o ato de violência, ele é um pedido de socorro. E esse pedido de socorro, ele guarda o quê? Um problema de natureza emocional. Problema de natureza emocional. Que transbordou, ferveu. Se você começa a trabalhar a sua oratória, ou seja, colocar poesia nas suas palavras, você é contagiado por sentimentos, você substitui emoções superficiais por sentimentos profundos. Isso te enche por dentro. Observação, não tem como você preencher um vazio interno com coisas externas. Isso é diametralmente oposto, isso não tem como. Você tem um vazio existencial, você tem um vazio dentro de você. Aí você torra o cartão de crédito. Isso é muito legal, isso é ótimo. Mas, assim, trocou 6 por meia dúzia, você não resolveu o problema.
Você empurrou o problema com a barriga. Na prática, o vazio, ele continua. Para despistar esse vazio que eu tinha comentado antes, que é a falta de sentido, a falta desse entusiasmo, para despistar esse vazio, a gente tende a ficar anestesiado. Né? Então a gente busca o quê? Prazer. Das diferentes e múltiplas e diversas formas que o ser humano pode obter prazer, porque o mundo é uma Disneylândia, né? O mundo é um parque de diversões temático com várias oportunidades de prazer. Mas não é o prazer físico que torna você quem você é. Não é. Não é. O ser humano, na sua essência, pelo menos é o que eu entendo e é o que eu trabalho nos meus treinamentos, ele não é o que ele é pela sua capacidade de absorver prazer. Ele é o que ele é pela sua capacidade de controlar os seus desejos, disciplinar os seus desejos, de se educar. Essa história de que eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, gente, isso é coisa de criança pirracenta. Né? Não tem outra palavra. Isso é coisa de criança pirracenta. Um adulto, um ser humano maduro, ele não pode fazer isso. Não dá para fazer as coisas só do seu jeito, na hora que você quer. Isso não é, viver em sociedade te obriga a ter uma outra conduta. Isso é óbvio que isso também se aplica na oratória, porque o tempo todo você está transmitindo algo. Então não dá para você simplesmente falar o que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer. Ah, mas então isso é mentira. E quem disse que todo mundo está preparado para ouvir a verdade? Quem disse? Dizem que não há nada superior à verdade. E eu defendo muito essa ideia. Mas muitas vezes, falar a verdade é se livrar de um problema. Muitas vezes, falar a verdade é um ato de covardia, onde você simplesmente vomita alguma coisa em alguém, porque guardar essa verdade com você está te pesando, está te corroendo por dentro. E aí você não suporta essa responsabilidade e se desfaz dessa verdade. Então, não venha contar vantagem me dizendo que você é uma pessoa muito autêntica e muito verdadeira, porque, na verdade, você é sem educação, bruto e grosso. E, às vezes, esse ato de falar a verdade, na verdade, é falta de cortesia, falta de educação. É assim que a gente diz verdade para uma criança? Ó, não sai na rua não, vai vir um vagabundo, um assassino com a faca na mão, vai cortar você aí no meio. Não é assim que a gente conversa com a criança. Como que a gente conversa com uma criança, então? Você fala a verdade para ela. Você fala, olha, existe o bem, mas também existe o mal, mas com uma linguagem adequada. Era uma vez uma linda princesa, quando de repente surge um bruxo fedorento e feioso. Na linguagem da criança, você está falando com ela, olha, na vida nem tudo são flores, tá? Se prepara. Porém, com toda uma roupagem adequada. Com adulto, gente, não é diferente. Maturidade nem sempre é sinônimo de aniversários feitos, tá? Nem sempre. Maturidade, nem sempre. Eu tenho alunos, o meu aluno mais velho tinha 92 anos. Sim. A quantidade de aniversários que você faz não traduz necessariamente a experiência que você carrega. Porque nem todas as experiências da vida a gente absorve. E se eu puder fazer uma colocação assim, em relação ao livro, eu tenho lido, estou tentando terminar já tem um tempo, e ele é muito prático. Então é bem gostosa a leitura, porque ele vai dando exemplos continuamente de como que as pessoas se expressam, e aí ele pede para você identificar se aquilo ali é considerado uma comunicação violenta ou não. E aí depois ele vem te falando, ó, tal frase se classifica como uma comunicação violenta porque isso, isso e isso. Então, assim, é muito interessante a forma dele de abordar, ao contrário de alguns livros de psicologia que vão divagando muito, assim,
ele é muito prático. E ele vai mostrando mesmo, assim, é muito bom. Quem tiver interesse, vale a pena. Simples. E, assim, só assim, a ressalva que eu faço com o livro, com a ideia da CNV, é uma. Eu considero necessário, em todo ser humano, cultivar uma justa agressividade. É importante o ser humano ele cultivar uma saudável agressividade, não violência. E tem também outros trabalhos de outros profissionais que fazem essa distinção, porque a agressividade é aquilo que faz você romper a marcha, sair do lugar, romper a inércia. Não ser violento, mas muitas vezes para você gerar um movimento, você gera atrito. Mas é necessário para que você saia do lugar, porque senão você fica numa condição muito passiva, você vira uma gelatina, e aí isso não vai gerar para você experiência, e para mim isso gera um problema. Eu defendo a ideia de que o ser humano ele precisa de cultivar um ideal político. Quando eu falo político, eu falo no sentido polis ethos, aplicar a ética na cidade. Uma definição de política que me atrai muito é a definição dos pré-socráticos, onde eles falam que política é você aplicar na cidade as leis do universo. Bom, quando você aplica na cidade os seus interesses pessoais, você tem que arrumar um outro nome para isso, porque não é política. Isso não significa política. Isso aí é business, sei lá, qualquer outra coisa, mas não é política. Aplicar na cidade o que a cidade precisa, isso é política, como diria Marco Aurélio. O que é bom para a colmeia é bom para a abelha, mas o que é bom para a abelha nem sempre é bom para a colmeia. E se você ficar atendendo somente as necessidades da abelha, acabou a colmeia e aí acabou a abelha. O ser humano ele precisa de ter uma atitude, presença frente à vida. Eu tenho observado assim, há uma tendência de passividade gigante. Na pandemia, dois extremos. O ativismo, as pessoas que não conseguem ficar quietas, que são motivadas pela ansiedade e aí vão bater com a cara no poste, né? Se enche de coisas para fazer, e aquele que parece que tirou férias, que acha que está tudo bem, está tudo numa boa, numa nice, tirou férias e tal, e fica muito passivo. E um extremo conduz o ser humano a um ambiente saudável e feliz. Acabou? Eu tenho, eu não sei como é que você está de tempo. Mais uma pergunta, mais duas perguntas? Então, temos mais duas aqui. Mas antes da gente fazer essas mais duas, vamos tirar um print para quem ficou aqui até o final? Beleza. Quem tiver à vontade aí para ligar a câmera, não ligou aqui até agora, não vai ligar, né? Sugestão. Mas, se for o momento... Uma sugestão carinhosa. Não se sintam pressionados, tá? Isso. Vocês tiveram uma aula com um filósofo. Eu vim falar sobre oratória. Então... Já até sei. Tira a foto na postura do pensador, entendeu? Não pode olhar para a câmera, não pode olhar para a câmera. Tem que ficar olhando para alguma parte do sistema solar, do cosmos, da existência. Pensador. Tira logo ali. Eu vou precisar olhar para a câmera. Todo mundo preparado, não? Tô pensando aqui, ó. Foi? Ótimo. Meu pescoço já está doendo já. Ô, Evandro, você não tem duas mãos, não? Eu tenho, meu amor. Tem duas mãos. Faz a posição aí que eu tiro aqui. Não, pode deixar, já fiz aqui. Ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Primeiro, alguém aí para cima perguntou, pediu para você dar sugestões de livros. Sugestões de livros. Livro de quê? Não tem especificado. Eu acho que livro assim, para a vida. A Bíblia.
O Novo Testamento, pode ser? Pessoal, lembrando também que o Instagram do Hinaldo, todo dia ele está liberando lá uma enquete para perguntas diversas, né? Então, quem Mas não tá, conseguir ter as beleza. suas perguntas respondidas, só entrar no Instagram dele Entra que ele lá, tá. me segue, me curte, me coisa, me negocia lá e vai coisando. Um livro. O meu método, o método pedagógico que eu utilizo na oratória e na liderança, ele é baseado em um método pedagógico da Grécia arcaica. Eu, como sou apaixonado pela filosofia, apaixonado pela Grécia, eu me fundamentei no que eu encontrei de melhor para poder realizar o meu trabalho profissional, que é um livro que você encontra ele chamado Paideia. Paideia. Ele é de um autor alemão chamado Werner Jäger, que na década de 30 ele escreveu uma obra monumental, onde ele reúne ali os principais costumes que ele conseguiu resgatar da Grécia arcaica e da Grécia antiga. E eu utilizo desses conceitos, desses princípios da paideia e até do próprio princípio da paideia no meu trabalho de oratória e liderança. É aqueles livros que param em pé, sabe, gente? Aqueles livros que escoram a porta. Então, assim, é para ler com calma. Mas é uma obra fantástica, monumental. Assim. Reinaldo, só um comentáriozinho aqui rápido. E peraí que meu microfone está um pouco... Era o Riba que estava falando? É o Ribas. Eu mutei o outro. Conseguem ouvir aqui? Sim. Acende a luz aí, Riba. Economizando energia, pô. Um comentário rápido aqui, né? Você falou para tirarmos a foto com pose de pensador e a gente vai terminar essa sua exposição aí assim, ó. Não como pensador, mas segurando o queixo, que está todo mundo de boca aberta, cara. Sensacional. Obrigado pelo carinho. Muito bom. Muito bom, muito bom. Gente, então eu acho que é isso. Agradeço novamente o Hinaldo pelo tempo dele, pelo carinho que ele faz as coisas, né? Ele se disponibilizou para estar aqui com a gente hoje à noite. Quem puder, então, acompanhar um trabalho dele lá, eu vou colocar aqui o Instagram dele. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, enfim, tenho certeza que ele vai ter o maior prazer de poder conversar com você. É uma pessoa muito aberta. E é isso aí. Convido também vocês, para quem não conhece, né, seguir a Academia da Criatividade no Instagram, a CDCJF. Toda quinta, na verdade, né, nós temos eventos às 20h30. Os eventos são feitos, as inscrições são sempre feitas pelo Simpla. E lá a gente tem a programação, né? Eu acho que a Camila já soltou a programação do mês de agosto. Já soltei a programação do mês de agosto. Na semana que vem, esse mesmo horário, a gente vai ter um encontro que fala sobre propósito, fala sobre pessoas que estão buscando aí através da lei da atração, que é uma psicóloga que vai falar um pouco sobre esse assunto. E só acompanhar lá pelo nosso Instagram da CDC e também no Simpla, procurar a Academia da Criatividade Juiz de Fora. E a partir dessa terça, eu vou ver se eu consigo postar hoje, a gente vai ter encontros. Na verdade, assim, eu sugiro para as pessoas que gostaram, que tiveram interesse, que sigam outras academias, né? As academias oferecem conteúdos diferentes e tudo mais. E nessa terça-feira, a Academia de Juiz de Fora ela vai começar com um evento que é para a prática do francês. Então, se você fala francês, se você tem vontade de aprender alguma coisa, terça-feira a gente vai ter o nosso primeiro encontro. Eu ainda não montei a arte, não divulguei, estou falando para vocês aqui agora, mas eu estou terminando a divulgação
e se der tempo, hoje mesmo eu coloco lá, mas a gente vai ter aí terça-feira nosso encontro em francês. Petit gâteau, Inaldo, fromage. Quer falar alguma coisa? Eu? Tu. Então, para poder finalizar, uma ideia que carinhosamente eu tenho como um lema de vida, e por isso eu compartilho com vocês, foi algo que eu aprendi com um dos meus mestres de artes marciais e de filosofia. E a forma que eu tenho de lembrar dele é recitar algumas coisas que eu aprendi com ele. Uma das coisas que eu aprendi foi que nós não viemos ao mundo para fazer coisas. Nós viemos ao mundo para estar com as pessoas e juntos nós podemos fazer coisas. Foi um prazer estar com vocês. Eu faço o que eu faço com muito carinho, de fato, com muito sentimento. E espero que vocês possam guardar com carinho um pouco de hoje também. Maravilhoso. Gente, muito obrigado. Gratidão novamente, Inaldo, que disponibilizou o tempo e a energia dele para estar aqui com a gente hoje. Eu espero vocês na semana que vem. Espero que vocês estejam com a gente novamente. Um grande abraço, obrigado para quem ficou até agora. A gente teve aí 25 pessoas no pico, agora nós temos 15. Mas eu agradeço todo mundo que ficou e as pessoas que passaram também. Fica um agradecimento pela energia delas. Valeu, gente. Até mais. Pessoal, uma boa noite. Até semana que vem. Boa noite. Obrigado. Boa noite.